Quando será o fim do mundo? Uma pergunta recorrente. De vez em quando aparece alguém anunciando que será no ano tal ou tal, precedido de escuridão. Me lembro que perto do ano 2000 se falou muito sobre isso, a passagem do milênio. Nós já estamos em 2019 e o mundo continua. Quer dizer, na verdade, é melhor dar crédito à palavra de Jesus. Quanto ao dia e à hora em que esta realidade terrena vai passar, somente Deus sabe, nem os anjos de Deus têm conhecimento. Então, para nós, basta aquilo que nós vamos agora ouvir de Jesus. Estes últimos domingos, os evangelhos insistem, as leituras bíblicas das celebrações, insistem sobre um tema muito recorrente na espiritualidade cristã: a vigilância. Vigilância. Vigiai e orai. Estejam atentos, como guarda noturno que fica atento ao menor sinal, porque pode ser indício de algo perigoso. Então, Jesus não quer tanto dizer, olha, vai ser tal dia, poderia criar um pânico até, mas ele fala em sinais. Por isso, a Bíblia fala de vez em quando em sinais dos tempos. Por exemplo, quando vem a pergunta, olhando o templo e as pessoas que estavam ali, contemplando as belas pedras e as ofertas votivas que o povo colocava no templo, Jesus simplesmente diz: vós admirais essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E eles perguntaram, quando vai acontecer isso? A mesma pergunta, quando será o fim do mundo? Porque destruir o templo era mesmo que dizer que era o fim do mundo. E qual vai ser o sinal para estas coisas acontecerem? Então Jesus usa uma linguagem que nós chamamos a linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica significa um gênero literário que fala de coisas ocultas e que são reveladas. Então ele vai dizer que antes que estas coisas aconteçam, vocês serão presos, perseguidos, entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que ninguém será capaz de resistir. Então aí está. Jesus anuncia perseguições aos seus, anuncia prisões, anuncia maltratos, porque é sempre a luz e as trevas em conflito. E quanto ao templo, Jesus já anuncia que no ano 70, ele não diz o ano, mas diz que o templo será destruído. E realmente, Jesus deve ter morrido mais ou menos pelo ano 33 a 37, no máximo. Então, 23 anos depois, o templo foi destruído. Pouco tempo depois da ressurreição de Jesus. Lembram quando ele disse, destruirei este templo e em 3 dias o reerguerei, falando do seu corpo? Quando ele fala do templo de pedra de Jerusalém, ele diz, não ficará pedra sobre pedra. E de fato, isso é histórico, não só bíblico, mas histórico. Quando os romanos vieram, com o Tito à frente, estavam com tanta raiva dos judeus que resistiram muito ao exército romano, que eles foram ao que eles mais queriam bem, o templo, que era o orgulho da nação, e destruíram tudo, e até os alicerces eles tiraram. Não deixaram realmente pedra sobre pedra. E ainda proibiram os judeus de se aproximar de lá. Ninguém podia se aproximar, nem mesmo depois de destruído. Quer dizer, isso prova que, de fato,
O templo de pedras cumpriu a sua missão. Agora, Jesus, o templo vivo, o novo templo de Deus, é que é o lugar de encontro entre a humanidade e o Senhor. Acorramos a este templo, aproximemo-nos de Jesus e então teremos a intimidade no templo do Senhor.